Então, gente, até o momento a gente viu apenas como é que a gente pode lidar aqui nos sistemas de controle adaptativo baseado em aproximação com os sistemas escalares. Na aula de hoje a gente vai ver uma forma com que a gente pode lidar com sistemas de ordem mais alta por meio da linearização por relimitação de estados. Então, para o nosso estudo aqui, a gente vai considerar apenas os sistemas que eles estão na forma companheira, né, na forma companheira de Brunovsky lá, que é dada por uma cadeia de integradores, né, x1 ponto a x2, x2 ponto a x3, até o xn ponto vai ser o único que vai ter uma dinâmica ali diferente do próximo estado, certo? E aí, nessa dinâmica aqui na forma companheira, a gente vai considerar que as funções f0 e g0 são precisamente conhecidas, enquanto que as funções f e g são desconhecidas. Ok? Note que, apesar de parecer ser muito restritiva essa forma que a gente está considerando, como a gente viu lá na aula de linearização entrada e saída, utilizando lá as derivadas de Lie, a gente pode chegar numa representação dessa forma para o comportamento entrada-saída de sistemas não lineares, e essa forma ela vai linearizar exatamente a dinâmica do sistema desde que o grau relativo do sistema seja igual ao número de estados, certo? Desde que o grau relativo seja igual à ordem do sistema, certo? E aí, para os casos em que isso não é verdade, desde que a dinâmica zero do sistema seja assintoticamente estável, ou seja, desde que o sistema seja de fase mínima, certo? Ele não seja de fase não mínima, não tenha uma dinâmica zero instável, a gente pode utilizar essa estratégia de controle ainda de forma válida, porque se a dinâmica zero ela é assintoticamente estável, pelos teoremas lá que a gente vê em controle geométrico, a gente sabe que a gente pode fazer uma linearização entrada-saída, ok? Que ela vai ser válida ainda. Então, para todos esses tipos de sistemas, a gente pode usar uma representação dessa forma aqui. Beleza? Então, de novo lá, o que a gente vai considerar aqui para continuar? Já que a gente definiu aqui quais tipos de sistema que a gente está tratando. Considerando então que o nosso sistema que a gente está lidando, ele é de ordem n, vamos considerar que a gente tem até a enésima derivada do sinal de referência, que vai ser o YD aqui, ó, disponível para a gente. Aqui o nosso problema de controle, ele é dado ali, a saída é dada pelo primeiro estado, então a gente quer fazer o primeiro estado seguir um sinal de referência desejado. Dessa forma, já que a dinâmica é dada por uma cadeia de integradores, a gente pode definir aqui um estado de erro, certo? Que vai ser dado pela diferença ali, né? O x1 é o primeiro estado de erro vai ser x1 menos y desejado, o segundo x2 menos y desejado derivada, até que o último vai ser xn menos yd derivada n menos 1. Por quê? Porque aí na hora que a gente derivar uma vez, vai ficar lá, ó, isso aqui vai ficar, né? Derivando uma vez, vai ficar x1 ponto menos yd ponto, que é x2 menos yd ponto, que é x2 tio. Então, por isso, a gente chega lá, x1 tio, x1 tio ponto é x2 tio. x2 tio ponto vai ser x3 tio. Até o xn tio ponto, que vai ser, né? Opa, vai ser o xn ponto menos o yd, enésima derivada, né? Que vai aparecer aqui. Então, essa aqui é a dinâmica lá que a gente tinha da última linha, vai aparecer aqui novamente. Ok? Note que assumir que a derivada, a gente tem essas derivadas disponíveis não é tão restritivo, porque como a gente viu na aula anterior, a gente pode projetar um filtro de referência, certo? Um filtro de trajetória para gerar para a gente um sinal filtrado e as derivadas, quantas derivadas a gente precisar daquele sinal filtrado. Ok? Esse sistema aqui, nessa forma, certo? Esse sistema aqui do erro, escrito dessa forma, a gente pode escrever de uma forma matricial, como sendo lá x til ponto, vai ser a x til mais b, que multiplica f0 de x mais f de x mais g0 mais g, que multiplica u.
ok? Onde esse A aqui vai ser 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, e aí lá na última linha ela é só de zeros, ok? E o B vai ser todos elementos zeros, menos o último que vai ser 1, ok? Então a gente pode escrever o sistema com essa forma aqui, matricial, considerando essas matrizes A e B, ok? Então, se a gente tem o sistema nessa forma, se a gente imaginasse lá que a gente conhecia exatamente, né, F e G também, usando a estratégia lá do feedback linearization, que é a gente vai cancelar a dinâmica não linear e colocar uma dinâmica linear que a gente quer no lugar, se a gente conhecesse eles, a gente podia assumir essa lei de controle ideal aqui, ó, certo? Por quê? Porque aí o YDN ia cancelar esse termo aqui no denominador ia cancelar esse termo, esses dois termos iam cancelar esse termo, e ia sobrar A mais BK, certo? Então, se a gente pudesse aplicar essa dinâmica ideal, certo? Se a gente conhecesse a dinâmica e pudesse aplicar essa lei de controle ideal, a gente ia chegar numa dinâmica de malha fechada que ia ser dada por A mais BK vezes x-til, certo? Onde ali o A mais BK vai estar definindo a dinâmica do erro de segmento de trajetória. Então esse K, a gente poderia sintonizar ele lá usando qualquer uma daquelas ferramentas que a gente conhece de controle de sistemas lineares, certo? Onde um caso muito comum aqui nesse caso, até pela forma como está apresentado o sistema ali, seria por alocação de polos, certo? A gente poderia escolher esse K ali para alocar os polos da dinâmica de segmento de trajetória onde a gente quisesse, certo? Lembra aqui, quando a gente discutiu lá na aula do filtro de referência, do filtro de trajetória, essa dinâmica ela é a dinâmica para o erro de trajetória convergir para zero. Ela não é a dinâmica de como o sistema está seguindo a trajetória, certo? A dinâmica que a gente vai pensar lá, associar a dinâmica como o sistema vai seguir a trajetória, é a dinâmica do filtro de referência. Ok? Então, definindo lá esse K para determinar esses polos, certo? Para determinar como é que vai ser esse comportamento, malha fechada, a única restrição que a gente precisa é que ele seja tal que isso aqui seja assintoticamente estável lá em malha fechada, certo? Então o controle ideal ele teria que ser tal que existe um K ali que a gente pode escolher que ele deixa a dinâmica de malha fechada do erro de segmento de trajetória assintoticamente estável, certo? A gente pode falar que a dinâmica ali, no caso, porque vai ser global, né? Porque é um sistema linear, então a origem ali desse erro vai ser assintoticamente estável, certo? Então, qualquer lugar que a gente soltar o erro iria convergir para zero. Entretanto, a gente não conhece aqueles termos F e G, né? Então não tem como a gente usar eles na lei de controle. Então, ao invés de utilizar eles, a gente vai seguir aqui aquela estratégia básica que a gente vem seguindo no controle adaptativo baseado em aproximação, que é a gente vai substituir essas funções desconhecidas por aproximadores Takagi-Sugeno, certo? Onde H aqui são as funções de pertinência e o θ aqui são os parâmetros, certo? O H aqui, se os modelos TS que a gente estiver escolhendo, eles forem, eles não tiverem só consequentes constantes, né? Então aqui o H não vai ser só as funções de pertinência. Lembra lá daquela aula que a gente viu mostrando que os modelos TS são aproximadores universais, certo? Para escrever ele aqui nessa forma, que é linear nos parâmetros, pode ser que ali no H tem termos que dependem dos estados ali também, certo? Mas, como a gente viu lá naquela aula também, se a gente escolhe os consequentes como sendo apenas termos constantes, o H vai ser composto apenas das funções de pertinência mesmo do modelo. Beleza? E aí, como a gente viu lá, é um aproximador universal, mas a gente nunca vai usar um número infinito de regras.
Então vai sobrar um erro para a função f, que está sendo aproximada, e um erro para a função g, que está sendo aproximada. Onde esses erros assumem que o aproximador está usando ali o parâmetro ótimo, né? Que a gente desconhece, que vai ser o θ asterisco. Também não tem jeito da gente usar o θ asterisco na lei de controle, de forma que a gente vai usar uma estimativa para os θ asteriscos, que vai ser o θ chapéu, e o θg aqui na lei de controle, certo? Então a nossa lei de controle que a gente vai aplicar ao sistema, ela vai ter essa cara aqui, né? Onde a gente vai eliminar lá, né, a derivada enésima da referência que está vindo, a dinâmica conhecida, a dinâmica que está sendo aproximada, e aí a gente vai inserir a dinâmica desejada. Ok? De modo que, se a gente usa essa lei de controle, né, a gente vai chegar numa malha fechada que vai ter a seguinte cara, né? A gente tinha lá, ó, que a malha aberta, x-til era a x-til mais b f0 mais f mais g0 vezes u. Substituindo primeiro aqui os aproximadores universais, a gente ia ter x-til ponto, ia ser a x-til mais b f0 mais h de f transposto θf mais εf mais, aí aqui no caso a gente vai usar aquela estratégia mesma do sistema, né, que a gente usou para o sistema escalar, que a gente vai somar e subtrair o θg chapéu aqui dentro. Então aqui vai ficar g mais hg transposto θ chapéu vezes u mais h de g transposto que multiplica θ, aqui θg, né? θg menos θg chapéu vezes u, de forma que a gente vai substituir o u só nesse termo aqui, né? E aí ele vai cancelar ali o numerador, esse termo vai aparecer com erro, vai cancelar esse termo, e a gente vai ter x-til ponto vai ser a mais bk x-til mais b εf, faltou um, mais εg aqui, certo? Mais h de f transposto θ de f, certo? Porque esse termo aqui com esse termo aqui vai aparecer θ, mais h de g transposto θ de g vezes u, mais εg vezes u, certo? Então essa aqui é a dinâmica de malha fechada que a gente obtém utilizando essa lei de controle adaptativa por aproximação, certo? Seguindo, continuando, então a gente já sabe como é que vai ficar a dinâmica de malha fechada, a gente tem que analisar como é que vai ser a estabilidade, né, desse erro. Então aqui, para a gente continuar, a primeira coisa é a gente vai ter que definir uma função de tipo 9. A gente sabe que aquele ganho, o ganho k aqui, né, que está lá dentro da lei de controle, ele é tal que o sistema linear x-til ponto é a mais bk x-til é assintoticamente estável, certo? Então, como a gente viu lá na última aula, se isso aqui é verdade, existe uma matriz P tal que a mais bk transposto P mais P a mais bk vai ser igual a menos Q. Se a gente resolver isso aqui para qualquer valor de Q que a gente escolher, a gente vai encontrar uma matriz P que vai ser definida positiva. Ok? Sem falta de generalidade aqui no caso, a gente vai escolher essa Q aqui como sendo identidade, então isso aqui vai ficar menos I. Então a gente vai encontrar uma matriz P que resolve A mais BK transposto P mais P
A mais BK, que é igual a menos I. E isso aqui vai implicar que x tilde transposto A mais BK transposto P mais P A mais BK multiplica x tilde vai ser igual a menos x tilde transposto x tilde. Beleza? Então, a gente tendo uma matriz P lá que resolve essa equação de Lyapunov aqui, certo? A gente pode definir como é que vai ser a nossa função de Lyapunov aqui para análise de estabilidade aqui, para a gente poder chegar nas nossas leis de adaptação, certo? Para o θF chapéu e θg chapéu. Então a gente vai escolher aqui a função V como sendo x tilde transposto P x tilde, usando a P que a gente acabou de achar, certo? Mais θF tilde transposto gama F a menos 1, θF tilde, mais θg tilde transposto gama G a menos 1, θg tilde. Ok? Então, vamos substituir aqui, ó, a dinâmica de malha fechada que a gente tem aqui em cima, para a gente ver onde a gente chega, para a gente poder escolher as nossas leis de adaptação, né? Então, daqui, ó, a gente vai chegar lá que V ponto vai ser 2 vezes x tilde transposto A mais BK transposto P x tilde, que a gente sabe que é menos x tilde transposto x tilde, certo? Mais 2 vezes x tilde transposto duas vezes x tilde transposto, a dinâmica aqui, né, que a gente tem. Então vai ser, ó, não é x tilde transposto, né? Desculpa aqui, gente, calma aí. Escrevi errado. Então, 2 vezes θF tilde transposto HF B transposto P x tilde mais 2 vezes θg tilde transposto H de G B transposto P x tilde vezes U, ok? Mais os termos indesejados, né, que sempre sobram, mais 2 εf transposto B transposto P x tilde mais 2 εg transposto B transposto P x tilde, aqui tem um U, né? Falta um U ali, vezes U. Ok? E aí tem essas dinâmicas aqui. Como a gente sabe que o θ asterisco ele é fixo, né? Ele não varia no tempo, a gente sabe lá que θF tilde ponto vai ser menos θ chapéu F ponto, né? Mesma coisa para o θg tilde ponto, menos θg chapéu ponto, né? Isso aqui é só lembrando. Então, continuando aqui, a gente vai ter que o V ponto também vai aparecer. Vão aparecer os termos, né? Aqui no caso. 2 θ tilde F transposto gama F a menos 1. Mais não, né? Menos θF chapéu ponto menos 2 θg tilde transposto gama G a menos 1 θg chapéu ponto. Então, olha só, a gente vai escolher o θF chapéu ponto e o θg chapéu ponto para cancelar esse termo e esse termo. Então, a gente escolhe aqui, né, para as nossas leis de adaptação, θF chapéu ponto
como sendo o 2 corta com 2, vai aparecer aqui o gama F, né? Então, gama F, H de F, B transposto P, x til, e para o θ G, chapéu ponto, gama G, H de G, E transposto P, x til, vezes U. Certo? Se a gente escolhe essas leis de adaptação aqui, a gente ia chegar que o V ponto ia ser menos x til transposto x til, mais 2 εf transposto B transposto P x til, mais 2 εg transposto vezes U B transposto P x til. Ok? De modo que a gente vê que se a gente não tivesse nenhum erro de adaptação, se a gente não tivesse nenhum erro de aproximação, né, que apareceu ali por conta do aproximador universal, se os nossos aproximadores universais fossem exatos, a gente ia ter que o V ponto ia ser simplesmente menos x til transposto x til. Se não tivesse o erro de aproximação. Certo? E aí, com isso, a gente lembra lá aquelas aulas que a gente já viu, a gente ia poder usar o lema de Barbalac e ia conseguir provar que esse erro de segmento de trajetória ia convergir assintoticamente para zero. Certo? E que, além disso, o erro ali dos parâmetros também ia ficar limitado, certo? O erro de estimação dos parâmetros. Só que a gente sabe que esse não é o caso, né? Pode não ser o caso quando a gente tem esses termos indesejados aqui do erro de aproximação, que aparece dos aproximadores universais, na dinâmica. A gente sabe que se a gente não fizer nada, se a gente deixar as leis de adaptação dessa forma que estão aqui, a gente pode ter o problema de deriva dos parâmetros, em que dentro da região ali onde a gente não consegue garantir que a derivada temporal é definida negativa, os parâmetros podem divergir localmente. Certo? E aí, eventualmente, vai dar um pau numérico, o controlador vai parar de funcionar. Certo? Então, a gente tem que lidar com isso. Então, novamente, a gente vai fazer o uso ali das modificações robustas que a gente já aprendeu, certo? Então, quais que são as que a gente conhece, né? Que a gente viu? A gente vai introduzir aqui uma zona morta na lei de adaptação e uma projeção. Certo? Pelo V ponto ali que sobrou, se a gente assumir que εf mais εg vezes U, certo? Onde o epsilon e o g são escalares, não precisa ter colocado transposto nele, não. Se isso aqui a gente assumir que é sempre menor do que um delta, que a gente também desconhece, né? A gente poderia escrever que o V ponto ia ser menor ou igual que menos x til transposto x til mais 2 delta norma 2 de B transposto P, certo? Que é pegar o maior valor singular disso aqui, vezes norma de x. A gente sabe que isso aqui vai ser, né, menor do que zero quando norma de x til, né? Norma de x til ao quadrado for maior do que 2 delta norma 2 de B transposto P, norma de x til, esse cara corta ao quadrado. Então a gente vê que na região x til maior do que 2 delta B transposto P, norma disso aqui, né? A gente consegue garantir que a lei de adaptação está indo na direção certa e que o erro de segmento também. Então, naquela ideia lá, né, da zona morta, a gente vai escolher uma região um pouquinho maior. A gente vai definir aqui um mi, que vai ser maior, né, do que 2 delta norma 2 de B transposto P. Ok? De forma que a gente pode escrever, usando, né, a projeção e a zona morta, as nossas leis de adaptação como θf chapéu ponto lá agora, né? Vai ser uma projeção no conjunto SF
de gama F, H de F. É aqui, para escrever a zona morta, a gente vai usar um operador D aqui. B transposto P, x til e mi. E pro θg chapéu ponto, a gente vai ter projeção no conjunto SG de gama G, H de G, a zona morta, B transposto P, x til e mi, dá para ver que é a mesma zona morta, vezes U. Onde, né, essa zona morta, B transposto P, x til e mi, ela é B transposto P, x til, quando a norma de x til é maior do que mi, e zero caso contrário, certo? E a projeção ali para um conjunto onde a gente sabe que os parâmetros têm que se manter, certo? O mais importante dela ter é nos parâmetros G, né, para garantir ali que a lei de controle não vai estar gerando nenhum sinal, nenhum ganho que fica mudando de sinal, né? Se era para o ganho estar positivo, ele vai colocar um ganho negativo para garantir esse tipo de coisa, mas que a gente vai usar a projeção. A projeção, na análise de estabilidade, a gente sabe que se a gente escolhe ela para um conjunto onde os parâmetros têm que estar de verdade, né, ela nunca vai impor nenhuma restrição para a análise de estabilidade, ela sempre vai melhorar a análise de estabilidade. E como a gente viu na última aula, nós não vamos repetir aqui não, porque é exatamente a mesma análise que a gente já viu na aula de modificações robustas, né, não na última aula, que usando a zona morta para esse tipo de comportamento aqui, a gente consegue provar que o tempo total que o erro de segmento de trajetória vai ficar fora da zona morta vai ser finito, certo? Significando que, eventualmente, o erro de segmento de trajetória vai ser obrigado a ficar dentro da zona morta. O que mostra pra gente que, como ele vai ficar lá preso dentro da zona morta, eventualmente, o erro de segmento de trajetória vai ser finalmente limitado. Ok? E aí o limite final ali é dado pela zona morta. Certo? E aí também a gente consegue mostrar, pela mesma análise que a gente fez lá na aula de modificações robustas, que todos os sinais vão ficar limitados em malha fechada. Ok? Então a gente não consegue, por causa do erro de aproximação, assim como no caso escalar, a gente não consegue provar, né, que o erro de segmento vai ser nulo, mas a gente consegue provar que ele vai ficar limitado, certo? E aí a gente tem que dar um jeito de tentar diminuir esse limite, certo? A zona morta ali é um parâmetro que a gente escolhe, mas a gente sempre tem que escolher ela, né, maior do que 2 ΔB transposto P, certo? Normalmente ali, na prática, o que a gente faz é a gente escolhe uma zona morta grande, vê como é que está acontecendo, vai diminuindo ela e vê se os parâmetros estão tendo deriva. Vê se está seguro. Se está, a gente tenta diminuir mais um pouco. Com a certa deriva, a gente aumenta eles. Então, o que a gente pode fazer para diminuir o tamanho, né, dessa zona morta que a gente pode ter? A gente pode diminuir o valor de delta ali, né? Na verdade, porque B transposto e P a gente não vai ter como diminuir eles muito. Ok? Então, o valor do delta está associado com o erro de aproximação que a gente tem. Então, se a gente tiver um aproximador melhor, certo? Com mais regras, esse delta vai ser menor. Então, a gente vai conseguir uma região menor. Então, dá para ver que a gente tem um parâmetro que a gente consegue mexer, onde a gente consegue escolher esse limitante. Beleza? Então, isso é como a gente faz aqui o controle adaptativo por aproximação. No caso do feedback linearization. Na próxima aula, a gente vai ver como é que a gente pode fazer para o caso em que a gente vai utilizar uma lei de controle de backstepping.